paz, amados. Eu quero deixar uma palavra para o nosso livro espiritual nesta manhã de domingo. Abrindo nossas Bíblias, Daniel 6, versículo 10 e o versículo 16, onde diz o seguinte: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas, do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Versículo 16. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançasse na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Nós vemos aqui neste texto que Daniel tinha inimigos na corte. Ele foi ali, estava entre os 3 presidentes, que o rei havia constituído no seu reino. E havia ali uma grande demanda, devido à sabedoria de Daniel, devido ao costume de Daniel, devido às maneiras de Daniel agir. Havia ali um certo ciúme, inveja de Daniel. E aqueles presidentes, conselheiros, governadores, resolveram então tramar algo contra Daniel. E propuseram ali uma lei, um decreto, para que durante 30 dias ninguém pedisse nada a ninguém, nem a Deus, nem a ninguém, e tudo que dependesse, buscasse só ao rei Dário, pedisse ao rei Dário, não poderia pedir nem a Deus. Mas nós vemos que Daniel, assim que Daniel ficou sabendo desse edito, dessa lei, ele continuou fazendo a mesma coisa, o seu costume, fiel. Ele continuou buscando a Deus, mesmo sabendo que havia um edito, havia uma lei, que essa lei era para prejudicar ele, para acabar com a vida de Daniel, para tirar Daniel do meio ali onde ele estava. Mas Daniel não temeu ao homem, ele temeu a Deus. E uma passagem linda aqui em Mateus, capítulo 10, versículo 28, onde diz o seguinte: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanta alma como o corpo. E Daniel tinha esse conceito, tinha essa consciência. Ele era fiel a Deus porque ele sabia que Deus, ainda que ele morresse, ainda que ele fosse lançado naquela cova dos leões, eles não poderiam matar a alma dele. Mataria o corpo, mas não mataria a alma. Ele confiou em Deus, que Deus poderia dar livramento a ele. Que melhor é estar com Deus do que estar com os homens. E nós vemos que logo como essa lei foi ditada com um objetivo de apanhar Daniel, logo em seguida, aqueles acusadores descobriram que Daniel estava orando, foi diante do rei e acusou ali Daniel para que Daniel fosse morto. E nós vemos que o rei então se sentiu muito triste, sentiu muito angustiado com aquela situação. E ele propôs no seu coração fazer de tudo para livrar Daniel daquela situação, daquela sentença, daquela cilada. Certamente ele pensou, a sua esperança, ele colocou sua esperança no poder pessoal dele, o homem mais poderoso do mundo. Colocou também a sua esperança no tempo, que o tempo pudesse mudar os pensamentos daqueles acusadores. Também colocou sua esperança no sistema que ele mesmo havia criado, Poderia achar uma brecha no seu sistema, nas suas leis, que pudesse livrar Daniel. Mas finalizou a noite, o dia amanheceu, e nada, ele não via a situação para tirar Daniel daquela situação. E logo os acusadores chegaram, E chegaram ali dando o ultimato que deveria então acontecer com Daniel, ser lançado na cova dos leões. E aqui no versículo 15, versículo 16, diz o seguinte: então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançasse na cova dos leões. Mas antes que Daniel fosse lançado, ele disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. O rei então, depois das suas esperanças ter falhado, da sua falsa esperança, nada ter realizado ali em favor de Daniel, ele então elevou a sua esperança a Deus. Mas exatamente pela fidelidade de Daniel, nós vemos aqui no versículo 16, onde ele diz: ao teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Foi em cima da fidelidade, sobre a fidelidade de Daniel, que o rei Dário colocou a sua fé, de que Deus, o Deus de Daniel, livraria ele daquela sentença da morte, ali de ser destruído pelos leões, na cova dos leões. E eu vejo aqui nesse texto
que ele não falou isso como um desprezo, como dando por final a vida de Daniel. Ele falou isso confiante que realmente Deus poderia livrar. Aqui no versículo 18 em diante diz o seguinte: então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste, e disse o rei a Daniel, Daniel, servo de Deus, do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? O rei tinha certeza que o Deus de Daniel, que as suas esperanças havia falhado, mas que a esperança que ele colocou em Deus, a certeza que pela a vida de Daniel, pela fidelidade de Daniel, ele pôde contemplar que Deus livraria Daniel daquela cova, que Deus guardaria Daniel naquela cova. Ele não livrou Daniel da cova, ele guardou Daniel naquela cova, na cova dos leões. Meus amados, nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos de pandemia, dessa doença que vem ceifando vidas, e uma enfermidade que não tem assim um remédio, não tem uma vacina, não tem nada. E às vezes é momento que as pessoas então começam a colocar suas esperanças no dinheiro que tem, no que pode, nas pessoas, né? Mas às vezes não coloca a sua esperança na pessoa certa, que é Deus. E essa responsabilidade de levar as pessoas, a colocar a sua esperança em Deus, essa responsabilidade é minha, é sua, é da igreja. Mantivermos fiéis a Deus, sermos fiel a Deus, mantermos serenos na presença de Deus, não desesperarmos. Daniel aqui poderia ter desesperado, porque ele sabia que ele ia morrer, mas ele se manteve firme, sabendo: Deus que eu sirvo, Deus vai me guardar, ainda que eu seja morto, mas a minha alma estará guardada com ele. Meus amados, é tempo. O que nós temos feito? Temos mostrado fidelidade a Deus, ao povo? O povo tem visto em nós fidelidade a Deus? A nossa fé, o nosso clamor, a nossa esperança? E isso faz com que as pessoas que estão nesse caos, nesse desespero, venham levar a fé sua em Deus. Que nós sejamos um instrumento, sejamos sal. É o momento de sermos sal e luz no mundo, para que o mundo perceba o poder do Senhor Jesus sobre as nossas vidas, para que o mundo perceba que em Cristo Jesus está a solução para todos os problemas. Amém?